Jogos de bola. Será que é somente com ela que se consegue vencer uma partida? É o que a gente vai ver depois da vinheta. Fala galera do esporte, todos bem? Eu espero que sim. Professor Fred aqui mais uma vez trazendo uma história muito interessante para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte. E hoje nós vamos entender que não é sempre com a posse da bola que se consegue marcar mais pontos que o adversário. Mas antes de mais nada, marcação, pressão e no like. Vem para o nosso time, te inscreve no nosso canal e clica no sininho para ter certeza que tu vai receber todos os nossos vídeos. Ok? Vamos para a história. Hoje vamos começar a falar dos jogos de campo e de taco. Jogando basquete, tênis, vôlei, futebol americano, rugby, futebol, o nosso soccer. O objetivo é marcar mais pontos que o adversário. Para isso, temos que ter a posse da bola. Para a educação física, todas as práticas esportivas são divididas em seus respectivos grupos. E um deles é o grupo do jogos de campo, taco e bola. Dentro desses existem 3 pequenos grupos: o grupo do hóquei, do golfe e do cricket. O grupo do cricket é aquele onde as equipes precisam da posse de bola para fazer com que elas entrem no gol adversário, assim marcando pontos. No grupo do golfe, apesar de ser uma partida individual e o croquet em grupo, o objetivo é utilizar a sua bola para atingir, alcançar alvos determinados. Já no grupo do cricket, onde estão o cricket, o beisebol e o nosso querido jogo de taco, o objetivo é exatamente ao contrário: rebater a bola o mais longe possível, tendo tempo para também marcar o maior número de pontos. Então, era uma vez um jogo chamado cricket, que nasceu na região sudoeste da Inglaterra, mais especificamente na região de Wald. Existe uma série de poemas chamado Poemas de Santa Maria, datado do século XIII, que já descreve crianças praticando algo com bola e taco. Inclusive reza a lenda que o príncipe Eduardo, futuro rei Eduardo II, jogava quando criança alguma coisa chamado Craig. Vários achados arqueológicos também provam que o homem já praticava algo com bolas e de precisão. Lá por 1597, 1598, foi descobertos registros no condado de Surrey que, desde o ano de 1500, crianças e depois mais tarde os nobres começaram a praticar algo chamado cricket. Inclusive, o italiano Giovanni Florio, que era o tradutor oficial do rei da Inglaterra, em 1598 traduziu o verbo em italiano sgillare para cricketing, que é o barulho que o grilo faz. Existe um registro escrito até hoje, um processo judicial no condado de Kent, que data do ano de 1610, mais especificamente na cidade de Chevening, que 2 grupos de pessoas, o pessoal de The Wald and the Upland, se reuniram para desafiar o pessoal do The Chalk Hill numa partida de cricket. Partida esta que foi a primeira partida do condado de Kent, da Inglaterra, do mundo, da galáxia, do universo inteiro e arredores, a primeira. Já no ano de 1611, 2 rapazes não estavam a fim de ir na missa, não queriam ir no culto. Fugiram deste compromisso para jogar cricket. Aonde? Meu Deus, no fundo da igreja. Tu quer fugir do padre? Não vai no fundo da igreja jogar bola. Vai fazer barulho e é lá que o padre vai te achar. E a partir daí, essa prática começou a ser mal vista pelo clero. Já no dia 28 de agosto de 1624, numa partida de cricket, um cara chamado Edward Tye, quando rebateu a bola, achou que aquela rebatida não foi suficiente e resolveu dar uma segunda rebatida, porque isto
não estava claro se podia ou não podia, e ele foi lá e tentou. Infelizmente, nessa segunda rebatida consecutiva, ele acabou acertando a cabeça do seu adversário, Jasper Wienel, que acabou indo a óbito. O primeiro óbito registrado em consequência de uma partida de cricket. Aí chegou o ano de 1642, Guerra Civil Inglesa aconteceu, os caras pegaram o rei Carlos I, mataram o cara, e aí foi uma confusão no país, foram proibidos teatros e todas as práticas esportivas. Até que, no ano de 1660, toda aquela confusão acabou, o rei Carlos Eduardo foi colocado no trono, voltou a permitir as práticas esportivas, os nobres que tinham ido se refugiar lá no interior da Inglaterra voltaram para as cidades grandes e trouxeram consigo 3 práticas esportivas: as corridas de cavalo, uma luta de boxe mais ancestral e o cricket. Todas as 3 sempre com apostas em dinheiro. E nisso, no ano de 1685, é fundado o clube de cricket mais antigo do planeta, o Mitcham Cricket Club. Logo na sequência, vieram outros 2, formando os 3 mais antigos do mundo, o Dartford Cricket Club e o London Cricket Club, que mais tarde passou a se chamar Marylebone Cricket Club. E as regras? Bom, o que aconteceu? Elas eram passadas oralmente desde o século XVI, até que ali entre julho e agosto de 1727, 2 caras, o Charles Lennox, o manda-chuva do condado de Richmond, e o Alan Broderick, o 01 do condado de Middleton, que já tinham uma prática comum de jogo de cricket entre os 2 condados, resolveram unificar as regras para que nada fosse muito bagunçado e não houvesse muitas brigas. Então essa foi a primeira iniciativa de unificação de regras. Já no dia 25 de fevereiro de 1744, o William Darper, o John Frederick, o Charles Bennett, o Charles Powlett, o Philip Dennehy e o Horace Mann, mais representantes dos condados de Kent, Sussex, Surrey, Hampshire, Middlesex e jogadores do London Cricket Club se reuniram para montar as regras do cricket. Então essas regras, como eu disse, foram montadas, elaboradas no ano de 1744. Entretanto, a primeira impressão só se deu no ano de 1755. Então o jogo de cricket é um jogo onde os rebatedores, os que têm o taco, devem rebater a bola para mais longe, fazerem corridas e marcar pontos igual ao jogo de taco. Como surgiu no Império Britânico, as navegações entre as colônias eram muito frequentes, o jogo então tomou corpo, foi para as colônias e depois foi para o mundo. Tempo extra! O primeiro jogo internacional de cricket se deu em 1844 entre ingleses e americanos, entre canadenses e americanos, aonde os canadenses venceram por 23 corridas. E aí então, a partir desta primeira partida, os 2 países se reúnem para disputar a Carl André Aury Cup, que até hoje existe uma vez por ano. Só não aconteceu no ano passado por causa da pandemia e é a competição esportiva entre países mais antiga do mundo. A International Cricket Council é a entidade que organiza o cricket, mas ela foi fundada sob outro nome, International Cricket Conference. E nos Jogos Olímpicos? Bom, o cricket só esteve presente no programa dos Jogos de Paris em 1900. Viram só, gurizada, um jogo de criança, passou para os nobres e depois tomou corpo e é muito jogado no Reino Unido, na Índia e no Paquistão. Eu quero deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que responderam à enquete lá no Instagram do Era Uma Vez no Esporte. Entretanto,
para vocês verem como a vida de professor é complicado. Eu fiz uma pergunta na enquete, mas eu induzi todo mundo sem querer ao erro, porque eu queria perguntar se nos jogos com bola, se existia algum que sem a bola você marcava pontos. Então, foi um erro na formulação, prometo que na próxima eu vou melhorar. Ok, gurizada? Então, respondam, coloquem algumas coisas nos comentários, peçam. A lista de pedidos devidos já está grande. Daqui um pouquinho eu vou começar a cumprir com a promessa e vou postar os vídeos que o pessoal está pedindo. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem e se cuidem.